Ô, Kátia, vamos começar. Eu peguei o celular aqui para filmar, pedi para a Kátia me ajudar a fazer uns tópicos, compartilhar com quem tiver interesse no tema, né? De como foi a nossa experiência com uma consulta do Lucas no neuropediatra. Até porque a gente não tem certeza que seja neuropediatra, porque ele não se apresentou, não falou nem o nome dele, né? Então a gente não sabe ainda. Vamos pegar depois no prontuário a CRM, né? É CRM que fala, né? Para entender se de fato é um neuropediatra, porque a solicitação da consulta foi para neuropediatra, não foi? Foi destinada para isso. Porque a gente precisa ter certeza e tentar, não certeza, mas tentar um diagnóstico que seja, né, colaborativo e para ser assertivo, né, de multidisciplinas, né, e para diagnosticar se o Lucas ele tem algum grau de autismo, que a gente, pelo que a gente tem lido e acessado de informação, existem alguns graus de suporte que diz, né? A Kátia ela entende mais sobre o assunto do que eu, mas com a ajuda dela eu tenho entendido um pouco mais sobre isso, até para poder, se o Lucas realmente tiver, a gente acredita que ele tenha um grau inicial, um grau 1, né, de suporte, a gente possa ofertar algumas melhores condições para ele poder lidar com isso. E pra gente também, né? Ou se não tiver, para que a gente fique tranquilo de que tentamos buscar o melhor para ele. Isso. A Kátia tá dizendo, eu não sei se você está captando o áudio, você tem que falar um pouco mais alto, porque você está atrás da câmera. Ela não gosta de expor a imagem dela, vocês que acompanham no canal sabem disso. Então, mas se você, essas coisas que você ajuda nos tópicos e no áudio, ou eu repito. Ela falou que fala um pouco mais alto que você acha que capta. Eu já não lembro o que eu falei. Que se ele for diagnosticado com algum desses transtornos, ou não, se se não for diagnosticado, tudo bem, mas a questão é como que um profissional consegue fechar um diagnóstico com apenas uma consulta. Sobretudo um diagnóstico que nós sabemos que não existe um exame para mostrar. Precisa ser feita uma avaliação subjetiva. Então, apenas uma consulta não é suficiente. Com todo respeito ao profissional que nos atendeu, nós acreditamos que apenas uma consulta não é suficiente para fechar um diagnóstico. Tomara que o áudio tenha captado. Porque o que ela faz é pertinente e faz todo sentido, né? A gente acredita que só diagnóstico, uma consulta só não seja possível fechar um diagnóstico. Então, por isso, não que a gente discorde do diagnóstico, é que a gente não ficou satisfeito com o fechamento de um diagnóstico. No com caso base dele, talvez em outros casos apenas uma consulta seja necessário, né? Porque às vezes é gritante, você olha para a criança e já percebe. Sim, verdade. No caso dele, se houver algo... O grau de suporte 3, né? Não sei até quanto vai, a Kátia deve saber. Vai até o 3, ela está me informando aqui, que às vezes no visual já consegue identificar. No caso do Lucas, que a gente percebeu, é mais difícil, né? Pelos relatos que tem, se ele for o grau 1 de suporte, é mais difícil o diagnóstico. Então, por isso, não que discordamos do diagnóstico dele, mas discordamos que ele tenha fechado um diagnóstico numa consulta só. Porque exatamente por isso, por ser um grau de suporte 1, né? Que a gente imagina, e tem relatos que demora para ser diagnosticado. Então, a gente precisa se apoiar no relatório escolar e nas consultas que já teve e que possa vir a ter a mais com o psicólogo. Porque se ele é um neuropediatra, a especialidade dele tem que buscar apoio em outros profissionais. É o que a gente pensou. Então, a gente discorda por isso que a gente está... a gente vai tentar ver aonde a gente consegue avançar, né? Eu preciso compartilhar também, porque alguém possa colaborar, né? Dar auxílio pra gente, porque lá a gente não conseguiu nem sugestão de como avançar nesse caso. O que ele falou pra gente no final da consulta, por isso que eu quero traçar uns tópicos, para entender como foi do início ao fim, começo, meio e fim, que faz parte da minha característica tentar explicar. Mas precisa ser resumido. Então a gente está começando, né, pelo fim, no caso, que foi a gente saiu de lá totalmente frustrados, né, sem direcionamento do que fazer,
Na verdade, a gente foi expulso da sala, né? Eu senti que eu fui expulso da sala porque antes da gente sair da sala ele já estava chamando o outro, o próximo, né? Muito da forma que ele mesmo conduziu a consulta, né? Eu imagino. Então, aí eu vou tentar, a gente está tentando fazer alguns tópicos para poder explicar, já que a gente está compartilhando, explicar como foi, né? Quem tiver paciência, né, e quiser entender mais sobre o tema, né, entender como que foi a nossa experiência. Tomara que não se repita essa experiência com outras pessoas que forem buscar no neuropediatra um apoio para tentar entender o filho, né, ou a filha, porque para a gente foi realmente frustrante, né? Então a gente vai até tentar saber se é possível fazer uma denúncia no CRM, porque foi muito, acho que frustrante, mas também ofensivo. Eu achei que foi ofensivo para nossa família, assim, do jeito que ele conduziu. E então aí a Kátia me ajudou, ela estava me ajudando a fazer alguns tópicos. Qual que é o primeiro que você colocou aí? A espera, né? A espera. Então vamos partir da espera. A espera foi assim, já talvez, né, por praxe do SUS, né, do formato que age o SUS, né, a gente já teve uma espera longa do agendamento, né? Com o agendamento com o neuropediatra, a gente vai até conseguir a consulta, foram 1 ano e meio. Segundo relatos, inclusive, da secretária do secretário, quando eu fui falar com o secretário, porque depois do final da consulta, eu quis compartilhar com o secretário, foi o primeiro lugar que eu tentei compartilhar como foi a nossa experiência, porque foi realmente frustrante e incomodou muito, assim, não só eu, principalmente o Lucas. E quando eu fui falar com a secretária, que falei que foi 1 ano e meio de espera para poder passar pela consulta e ser daquela forma, ela falou assim, não foi nada, porque tem gente que estava aqui na espera há 5 anos. 5 anos. Até porque na cidade não tinha um profissional com essa especialidade, né? Parece que agora que começou a ter essa consulta. Mas tudo bem, a gente conseguiu, não temos condições financeiras de buscar um atendimento particular, então se sujeitamos a buscar um atendimento. Inclusive isso teve um conflitozinho no meio, porque a gente acredita assim que a contribuição dos impostos e tudo isso deve ser bem administrado pelo gestor, né? E tentar atender a população da melhor forma, né? E no meio da consulta lá teve um conflito porque ele tentou falar assim, se você tivesse no atendimento particular, né, se estivesse pagando, eu falei, poxa, a gente não está pagando diretamente, né? Não sei se a frustração dele é de não ter um consultório, se ele está prestando serviço, ele tem que prestar um serviço como se estivesse recebendo de nós. Porque quem paga, na verdade, né, no final, somos os contribuintes. E aí gerou mas isso aí foi lá pro meio. Vamos voltar pro começo. Aí o começo foi essa espera do agendamento. 1 ano e meio, que segundo a secretária do secretário, que não deixou eu ter acesso ao secretário, fui lá para isso. E aí não foi possível. Eu falei com a secretária do secretário, teve espera de 5 anos. Isso não é nada. Tipo assim, você esperar 1 ano e meio não é nada. Eu já achei um pouco estranho, mas tudo bem. Aí, na espera do atendimento, marcou para 10 horas da manhã e fomos ser atendidos depois do meio-dia. Não só nós, as outras crianças que estavam ali com um grau de suporte maior até do que o do Lucas. O Lucas já estava incomodado com esse grau de suporte dele, porque faz parte da característica. Possível grau de suporte. Possível, porque a gente não tem o diagnóstico. E foi o que a gente estava tentando buscar, o diagnóstico. Mas, em outras situações, a gente já tem observado que o Lucas não se dá bem com ambientes claustrofóbicos, né, apertados e muita gente falando. Ele se incomoda muito com isso, que era uma rotina que eu tinha um tempo atrás de precisar do serviço do Poupa Tempo e precisava que ele estivesse comigo para não ter que deixar com o babá e nem com a minha mãe, que eu não acredito que seja obrigação dos avós cuidar das crianças. Tudo bem, para quem precisa e tem esse apoio, a gente preferiu não contar com os avós, então eu levava ele comigo para fazer documento de carro, procedimento de despachante eu faria para economizar, fazia sempre no Poupa Tempo, e eles ficavam fechando o ouvido por causa daquela falação que tinha, ficava com aquele comportamento repetitivo, assim, de se movimentar. Inclusive a gente tentou expressar isso para o médico no meio da consulta, ele não fez questão nenhuma de levar em consideração.
E aí, essa espera, e não tratamos sobre isso com o médico para não ter conflito, deixamos o atendimento fluir, né? Não reclamando, não entramos sendo reclamões do atendimento, porque teve uma hora que você falou para ele, que não deveria questionar para a gente, porque o Lucas ele perguntava, por que está demorando tanto, mamãe? Por que demora? A Kátia falou assim, não somos nós que deve te explicar isso, quem deveria te explicar isso seria o médico, se você quiser. Você pergunta para ele. Eu vi você falando isso para ele. Porque a gente orienta o Lucas, assim, como tenta ter autonomia. Foi uma das queixas que a Kátia levantou. Tentar ter autonomia e expressar o que incomoda ele. E aí, quando a gente, enfim, foi chamado, depois do meio-dia, o Lucas entrou e é uma coisa que eu educo ele a observar o ambiente. Até porque para saber onde são os locais de saída, né, de emergência, se tem alguma coisa no ambiente que possa ofertar risco, não só para a gente que está no ambiente, mas para quem também está junto, compartilhando o mesmo ambiente, que é fio desencapado, um risco de curto-circuito. Se tem extintores no local. Então o Lucas fez isso, porque o médico não estabeleceu uma conexão visual logo que a gente entrou. Ele ficou olhando para baixo, né, olhando para os papéis, não se apresentou, é isso que eu disse, por isso que eu não sei se ele é na função que a gente, na especialidade que a gente buscava, porque ele não falou da capacidade profissional dele, né? Não falou nem o nome, nem perguntou o nosso nome, não fez questão nenhuma de saber quem nós éramos. Talvez por causa da ficha já tá ali, né? Imagino. Então ele ficou olhando para a ficha. O Lucas fez o quê? Como ele não estabeleceu um contato visual com o Lucas e não se apresentou e não chamou ele por um diálogo, ele passou direto pelo médico, se posicionou no meio da sala e ficou olhando no entorno. Que nem ele foi educado para isso. E aí eu falei, Lucas, tá explorando o ambiente até para trazer o médico para essa empatia, né, de pescar uma característica dele ali e tentar, né, se envolver. E aí ele levantou, não se apresentou ainda, ele levantou, pegou uma daquelas escadinhas de maca, né? E pôs ali para eu sentar e já autoritariamente falou, senta aqui, pai. A mãe senta ali, tinha 2 cadeiras de frente com a mesa, a mãe senta ali na ponta e o Lucas senta aqui, Lucas, no meio. Então ele já meio que, né, já pediu o controle da situação total e eu entreguei, porque ele tá conduzindo. Aí ele pegou e saiu da sala, né? Não deu continuidade. Ele só posicionou, vocês ficam aqui, você fica aqui, você fica ali, não foi assim? Foi. E aí ele saiu da sala. Dá licença um minutinho. Pelo menos eu pedi licença. E saiu. Só que nesse período que ele ficou fora, o Lucas permaneceu observando o ambiente. Ele falou, papai, ali é oxigênio, porque a sala é um ambulatório adaptado para virar um consultório. Então tinha aqueles vários equipamentos de oxigênio e... Ele foi fazendo as observações dele, perguntou o que é ar comprimido. Ar comprimido. Eu falei, essa sala, Lucas, era adaptada para ser um ambulatório, vai ser um consultório nesse momento, mas não tem brinquedo, né, uma coisa que ele observou, não tem brinquedo, papai. Eu falei, tudo bem, né, mas a gente, é o que tem. Aí o médico voltou depois de uns 5 a 10 minutos e voltou. E aí sentou, novamente não se apresentou e já virou para a Kátia. Mãe, quais são as queixas que você tem com relação ao Lucas? Acho que foi aí que começou, né? Aí a Kátia falou, não são queixas, são algumas coisas que eu vejo no comportamento dele. Não, eu quero saber, não vou fazer de novo a pergunta para facilitar para a senhora. Foi mais ou menos por aí, né? Já foi uma coisa assim, né? O que mais te preocupa? O que mais te preocupa? Aí ela falou algumas coisas, ela falou, aí ele novamente chamou a atenção. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o que atrapalha o que seja prejudicial na rotina dele, que ele não consiga, que você veja que seja prejudicial para a rotina dele. Não foi assim. Aí a Kátia teve que filtrar 1000 coisas que ela já tinha em mente para conversar com ele e selecionar uma. Não foi? Aí o que você selecionou? Autonomia. Autonomia. Ele perguntou o que mais te preocupa, né? O que mais? Ele queria que ela pontuasse uma. Aí ela falou autonomia. E aí explicamos por quê, né? Ele falou, mas por quê? Aí ela falou, porque às vezes ele veste a camiseta ao contrário, né? Que nem aqui na minha casa tem uma estampa. Ele não faz questão de identificar a gente, apesar de orientar. Às vezes ele põe a estampa ao contrário, para trás.
a questão do tênis, que ele não aprende, com 10 anos a gente ensina, na hora que a gente ensina ele aprende, faz o laço certinho, mas na hora que ele vai se vestir para ir para a escola, ou para sair, ele não amarra o tênis, sai com o tênis desamarrado, às vezes sai até sem tênis, que eu pontuei, sai de meia. Na calçada, na calçada, assim, na agilidade das coisas acontecendo, ele não pôs o tênis e não faz questão de pôr, sendo que a gente orienta que ponha, né? Que coloque, calce o tênis, no caso é calçar o tênis, né? E aí a gente fala por quê, né? A gente não fica sendo autoritário, faça isso. A gente fica perguntando por quê, né? Você não pôs o tênis? Por que você colocou a camiseta ao contrário? E ele falou, não é assim que deve ser, as coisas não são assim. Ele pegou um papel e começou a pontuar, foi isso? Pontuar lá que tem que ter respeito. Nessa hora ele falou de deixar acontecer assim. Nossa, verdade, como que eu ia pular isso? Ele falou assim, não deveria ser assim, você orientar que ele fizesse do jeito certo e ajudasse ele a fazer. Você tem que deixar ele ir com a camiseta ao contrário, ir sem tênis, se for o caso, para os amigos dele, eu chamo de fazer bullying, ele falou de outras palavras, que ridicularizassem ele, e aí às vezes ele olhava pro Lucas e falava, e aí você ia aprender, porque no meu tempo era assim. Então, eu achei um comportamento meio agressivo e retrógrado, né? E aí ele pegou um papel e falou assim, Lucas, faça essas continhas aqui. Foi aí que ele deu as continhas, né? Ele foi pro Lucas fazer, acho que para conversar com a gente, o Lucas não se atentar ao que ele ia falar, ou para também diagnosticar alguma coisa sobre aprendizado, né? E aí o Lucas começou a fazer as continhas e ele começou a citar que é normal que as crianças exerçam essa característica de punir o outro com o que é diferente deles, né? Então, no caso, se o Lucas está indo e não está fazendo questão de se arrumar, não somos nós como pais que tem que arrumá-lo. Tem que deixar ele ir com a camiseta ao contrário para sofrer esse bullying, né? essa agressão, digamos assim, no meu ponto de vista, né? Dos outros amiguinhos, porque o comportamento dele não é o mesmo que o deles. É algo assim? Eu estou falando errado. E aí a Kátia falou, não, jamais que eu ia deixar a criança aí com a camiseta virada, jamais. Já estranhou essa fala dele, e aí ele tentou convencer a gente que o diagnóstico, a gente veio aqui para passar por esse diagnóstico que a gente precisa identificar qual é o grau de suporte. Ele falou, não, eu faço uma leitura, ele falou, eu faço uma leitura corporal, não verbal, e pelo que eu observo de vocês são um casal conservador. Eu acho que nem tanto assim, né? Porque não sei se ele tentou fazer referências políticas, né? Porque se eu fosse fazer uma leitura não verbal, não entramos nessa questão, mas ele tem toda a aparência de um militante, barbudo, só faltou a camiseta do Che Guevara, né? Uma outra coisa que eu achei interessante, foi assim, interessante, né, compartilhar, que quando ele voltou, ele sentou e falou assim, então vamos lá, vamos dar início aqui, e aí, com a voz impostada, eu até ia tentar trazer para empatia, foi uma das primeiras coisas que ele falou pro Lucas, ele ia falar assim, olha Lucas, o tio leva jeito para locutor, né, que voz linda, né, porque eu percebi que foi impostação de voz, não foi algo que... Porque tem gente que você vê que é natural, uma voz toda, né, bonita mesmo, né, com um grau, como é grau que fala? Um tom grave. Mas não era o caso, porque a voz dele depois foi mudando. E aí eu achei, talvez para fazer um distanciamento, né, médico-paciente, né, não sei. E aí, o que eu ia falar mesmo? Que tava... Dos amigos, próximo tópico. Dos amigos dele, que seriam os que iriam, né, ridicularizá-lo e fazê-lo passar por uma vergonha, né, que ele falou que era o que acontecia antes, e isso que ia fazer ele aprender. Você vai aprender, aí você vai aprender. Aí eu falei, poxa, eu discordo, porque aí a gente está em outro tempo, né, a educação, você vê, ele tem problema na sala, de
escolher um dos amiguinhos só, e aí ele termina, me parece que ele termina a atividade antes dos outros, não sei se é pela facilidade que ele tem de aprendizado, e aí ele tem queixas da professora dele ficar conversando e tirando a atenção de um amiguinho especificamente que ele escolheu como amigo. Então ele não tem essa sociabilidade, né, de fazer vários amigos ali em sala, mas ele escolheu um, elencou um que ele se identifica mais, e ele acaba atrapalhando o amiguinho e os outros amigos da sala. A gente está tentando lidar com isso. Aí ele falou assim, aí ele entrou na referência que os professores não têm autoridade de antes, que antigamente, não, que hoje em dia o sistema não deixa o professor exercer autoridade ou disciplinar como deveria, que é punir. Hoje em dia não tem mais a palmatória, não bate mais com a régua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como se tivesse aceitando aquilo como certo, né? Acho que foi nesse interesse de falar dessa forma. Aí ele trouxe para mim a autoridade, como que eu lido com isso. Eu falei assim, olha, a autoridade assim, você pune. Aí eu falei assim, você tem praticado a punição que os professores não podem pôr para punição para os alunos? Eu falei, não, eu não faço punição. O que eu faço, que eu aprendi, né, com o decorrer do tempo, até pela experiência que eu tive com meu pai, que era um pai autoritário, me agredia fisicamente. Aí ele voltou para essa questão e falou assim, isso aí era o certo. Porque aí ele pegou um papel para colocar, né? Respeito, medo respeito e amor. Aí ele falou, isso, para chegar no amor, você tem que ter o respeito baseado no medo. Porque é isso que forma o caráter. Assim, porque o medo que você tinha do seu pai te bater, eu falei, mas não teve resultado desejado. Por isso que eu não quero replicar o que eu não tive de resultado satisfatório com meu pai. Ele era um pai provedor, mas a questão afetiva deixava muito aquém. Ele falou, não, mas o pai não tem que ter afetividade com o filho. Não tem que ter amizade. Eu falei assim, porque eu considero meu filho como meu amigo. Aí ele entrou na questão da amizade, que a Kátia pôs ali como tópico, né? Porque quem são os seus amigos? Eu falei, meus amigos... Foi uma pergunta difícil, porque eu tô raciocinando aqui, tô pensando, porque as perguntas dele eram assim, ele queria resposta imediata, não que fosse respostas pensadas, né? Eu imagino. Então eu fui pensar, falei, ó, eu congrego com os irmãos da igreja, eu considero como amigos. Não são amigos. Eu tenho um grupo de estudos filosóficos, não são amigos. Tem o meu amigo de infância, eu tô tentando resumir, mas tem o meu amigo de infância que, mas não é seu amigo, você faz churrasco com ele todo dia, não, todo dia não, você faz churrasco com ele no final de semana, convive com ele todo dia? Não. Então não é mais seu amigo. Como não é meu amigo? Eu falo com ele, meu amigo, é meu amigo de infância, né, não, no meu coração ele como meu amigo e converso com ele, não, mas não é seu amigo. Então, quem é seu amigo? Eu pensei em citar, e quando eu falei em Jesus, né, como um amigo, aí a leitura, né, não verbal, né, a gente acaba percebendo nesse desdém, né, pelos amigos da igreja, como não amigos. Não desdém, como fala, é uma outra palavra. Quando a pessoa, tipo assim, faz pouco caso, né, do que você está falando ali, é melhor ficar quieto. Aí voltou pra Kátia, perguntou pra ela a mesma coisa, quem são seus amigos, se tem amigos. Ela falou que tem um grupo do WhatsApp dos amigos da adolescência, né, que são amigas da antiga. Não são, porque na interpretação deles, se você não convive com as pessoas, pelo que eu percebi, na sua rotina do dia a dia, não pode ser considerado como amiga. Mesmo que você tenha feito ela lá na sua adolescência, considera como amiga, que a Kátia tem contato pela tecnologia, pelo WhatsApp, né, alguns contatos que ela acaba tendo com as pessoas, né, que a distância, né, o distanciamento acaba afastando mesmo, mas não deixa de ser amigo na minha interpretação. Então a gente não poderia cobrar do Lucas uma sociabilidade se a gente não exerce. Foi como não exerce. A gente, na igreja tem o grupo infantil, então a gente leva ele para fazer amizade, né, na pracinha, no convívio com as pessoas da cidade, né, os vizinhos do lado do projeto social que a gente faz parte, que a gente, né, se dedica. E não. E aí depois dos amigos, só para ter os tópicos a seguir, os tópicos que a Kátia fez ali. Quando a gente falou que ele era inteligente... Fala alto. Não, tô falando para você. Segura um pouquinho aqui para mim, assim, só para... É que você não quer aparecer, eu só colocando no carregador.
fala alto, não é só para mim. Que ele é, você repete, Dani. Que ele é, tô aqui só para te lembrar. Ele é inteligente, aí ele errou as contas. Ela falou que ele é inteligente, né? Ela falou assim... Porque quando ele perguntou, né, das dificuldades Pô no carregador aqui. Eu falei que na escola ele até que não apresenta tantas dificuldades, né? Isso. E aí... Aí ele falou assim, seu filho não é inteligente. Trate ele como uma criança normal. Trate ele como uma criança normal. Não coloque ele lá em cima. Eu falei, mas tem coisas que ele é inteligentíssimo, ele demonstra essa inteligência, né? Tem facilidade. Não, ele falou que tem facilidade. Eu tô falando facilidade. Porque ele gosta muito de ciência, de aprender sobre história. Aí ele falou assim, aí ele pegou as contas que o Lucas fez, ó, errou. E o Lucas olhando para ele com uma carinha assim de triste. Aí depois o Lucas veio falar com a gente, depois que a gente passou, né, conversando com a cara, ele falou, papai, não é que eu errei as contas, é que eu não consegui entender a letra dele. Eu falei, por que você não falou? Porque o Lucas, ele tem essa liberdade de falar, às vezes a gente só orienta para ele levantar a mão e pedir a palavra, não cortar. Mas ainda assim, às vezes ele ainda corta e se expressa. Tanto que ele ficou incomodado que ele não cortou em nenhum momento, né? A fala do médico, né? E aí ele falou que a letra ele não conseguiu entender. Os números, né? O sinal da multiplicação, ele falou que parecia um 8 deitado. Eu falei, mas você tem que falar, Lucas, você tem que falar. Né? E quando eu falei sobre dar autonomia para ele de expressar, de falar, ele voltou para os antigos, falou que não poderia ser dar voz, interromper o adulto, falar. Criança não tem querer. Não tem, essas coisas, criança não tem querer, sabe assim? Então, ficou muito frustrante, aí foi conduzindo para uma situação que foi se agravando. Muitas coisas eu concordo, em análise que ele fez de comportamento minha, e gatilhos que a gente já estudou, faz sentido, pode ser que eu, né, na minha limitação de conhecimento, realmente ele esteja totalmente certo. Por isso que eu estou compartilhando, até para entender se tem algum profissional assistindo e queira compartilhar, cooperar, né, de nos orientar também de gestão, porque a gente saiu do consultório realmente sem um direcionamento, sem saber onde se apoiar novamente. Eu fui falar com o secretário de saúde, que é no prédio vizinho, não fui atendido, a secretária do secretário ficou de me retornar. Então eu estou aguardando ainda, só que já faz uma semana. Hã? Já faz uma semana. E aí eu estou fazendo o vídeo para compartilhar e tentar entender onde que nós vamos dar continuidade nessa situação. Eu pensei em fazer uma denúncia no conselho, né, para entender se ele tem realmente CRN, se o procedimento é correto, e é para tentar, quando eu falei para a secretária do secretário, eu falei, eu queria entender se foi só com a gente particular, ou se outras crianças e outras famílias estão passando pela mesma situação, né? Porque eu falei para ela, eu estou trazendo aqui o seu conhecimento, e aí ela falou que não, que isso aí nunca aconteceu de ter alguma queixa. Então, é só com a gente. Então, se for realmente só com a gente compartilhando esse vídeo, e tiver alguém que também às vezes se sentiu dessa forma, quiser colaborar com a gente e dar a sua opinião, a sua visão sobre como foi, é porque assim, a minha preocupação é que não seja que a gente passou, a gente vai lidar com isso, mas que isso não fique recorrente, né, com outras famílias acontecendo. Se a gente se sentiu incomodado e se sentiu, né, prejudicado até, porque mudou o nosso jeito de pensar, de agir, e pior, deixou a gente sem saber como agir. E quando a gente for buscar a orientação do secretário para saber onde que a gente, qual que é o próximo passo, eu perguntei para ele isso também, ele falou, sabe o quê? Ele falou assim, da minha parte, eu encerro aqui, e já estava escrevendo, né, o diagnóstico dele, que ele falou que era uma criança normal, e que da parte dele ele só ia ter continuidade no atendimento daqui 1 ano e meio, porque era a fase que encerrava o contrato dele, 1 ano e meio, 2 anos ele tem de contrato, aí você ia mais ou menos o tempo que se você pedir agora o atendimento, é mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que você vai conseguir, então já não vou estar mais aqui. Aí você já passa com outro profissional. Eu fiquei surpreso, né, e aí eu tentei até entender e não me vitimizando, né?
porque eu fiquei realmente incomodado e no meio que eu falei sobre a questão do pagamento, que ele falou assim, se fosse, eu falei, você não está deixando a gente falar, você está tentando conduzir essa, e eu estou tentando me expressar, se você realmente, aí ele falou que ele é formado em comunicação não verbal. E se fosse uma consulta particular, já teria sido encerrado, ele estava dando bastante tempo. Estava dando bastante tempo, aí eu falei assim, se você for mesmo formado, você deveria perceber no meu comportamento que eu estava me controlando, me segurando, me apertando os braços, como fala? Cruzando os braços e as pernas aqui para não interromper a sua fala, e toda vez que eu ia falar, você não tinha preocupação nenhuma em me interromper. E me cortava a todo momento, então você não me deu voz da forma adequada. E com relação a consulta particular, que a gente não estava pagando, que se não era uma consulta particular que a gente estivesse pagando, eu falei, poxa, mas se estamos no atendimento popular, né? Como não é popular que fala, como que é? Um atendimento do SUS, no público, né? Um atendimento público não é de graça. E a gente é contribuinte que forma o seu salário. Aí ele ficou exaltadíssimo. Não, assim não, já vou encerrando por aqui. Então você veja o que você quer fazer, buscar seus... Não, como que é? Aí eu falei para ele assim, não, porque se você está encerrando e eu estou dizendo que eu não tive possibilidade de fala, você vai marcar uma próxima consulta? Não, eu estou encerrando aqui. Aí que ele falou, né, se você quiser me pedir novamente, aí daqui 1 ano e meio eu já não estou mais aqui, que é o tempo que vai levar para você ser novamente atendido. Eu falei, olha, a experiência que eu estou tendo, me desculpa falar, é de um péssimo profissional. Eu acabei me expressando, porque eu já estava irritado também, né, da forma que ele estava tratando a minha esposa e o meu filho. E aí eu falei, você está tendo uma experiência de próximo profissional. Ele falou assim, tanto faz, né, sua experiência. Eu falei, o pior é saber, você vai ter que dormir com o que você está fazendo, que é impedir o Lucas, se ele precisar de um acesso a uma terapia, com esse diagnóstico fechado que você está fazendo, sem a possibilidade de falar com a escola, falar com outros profissionais de psicologia, você está limitando ele. Isso eu estou conseguindo falar aqui, né, mas na hora ele fazia gestos assim que não queria ouvir, que estava... Não queria ouvir, estava encerrado, ele não adiantava falar. Eu falei, só que você vai dormir com essa situação, que você está impedindo uma criança de 10 anos que de repente precisa e possa passar por um auxílio de outros profissionais para acessar terapias. Eu falei, ele não tem problema nenhum com isso, porque vocês saindo da porta, eu nem vou lembrar mais quem vocês são. E já vai entrar o próximo. Aí ele falou, inclusive ele abaixou de novo assim, e chamou o nome do próximo. Foi, tipo, pondo pra fora, só não me empurrou, né? Porque chamou o próximo. Eu falei assim, olha, um péssimo profissional, uma péssima experiência, ou que eu posso já te dizer que eu vou saber, porque eu não fui orientado ao que fazer, é procurar o secretário de saúde para ver se ele me orienta. Próximo! E chamou de novo o outro, tipo assim, não fala mais nada. Eu falei, se ele não faz questão de saber nem quem é que o próximo, porque de verdade ele não se apresentou, então ele não faz mesmo questão de saber com quem ele está lidando como paciente, como necessitado, né, do atendimento. Por isso que eu acho que caberia uma denúncia, uma verificação do Conselho ou do Ministério Público para ver se isso está sendo recorrente para outras famílias, porque a gente se sentiu ofendido e a gente tem condição de reclamar e, quem sabe, pedir auxílio dos nossos pais para poder buscar um atendimento particular. Mas outros ali vão ficar com a criança sem um diagnóstico e de repente a criança precisa do diagnóstico e nem a gente saiu dali sem um diagnóstico, porque o diagnóstico que ele deu, que ele foi escrevendo normal, criança normal, e falando alto para poder, tipo, gerar um incômodo em mim mesmo, porque eu já tinha falado que eu gostaria que ele ouvisse outros profissionais. E é o que a gente está incomodando, não com a opinião dele que não precisa, que ele é uma criança normal, mas que deixasse outros profissionais terem acesso ao caso dele, né? Porque é um caso difícil. Se fosse um caso realmente que nem pode ser que ele está acostumado e desejando que sempre tenha esses casos que ele bate o olho e já identifique, e aí o suporte, o diagnóstico, e o Lucas é difícil mesmo, porque relatos que tem aí por aí, que a gente tem ouvido, que o grau 1 de suporte é realmente dificultoso. Deixa eu fazer um cortezinho aqui em um momento. Vai aparecer, é o único corte que vai aparecer no vídeo, porque eu acho que é pertinente essa questão. Eu estava lembrando aqui que eu acabei não citando. Nos momentos que ele estava falando que ele pegou o papel e pediu para o Lucas colocar na folha, fora a continha, o que ele gostava de fazer e o que ele não gostava, o que ele mais gostava de fazer.
as coisas que ele mais gostava. E dentre as coisas que ele mais gostava, né, que ele colocou, que é observar as formigas, brincar com as formigas, ele gosta muito dele, ele tem um hiperfoco muito em formiga, sabe? E eu falei para ele, às vezes ele coloca a formiga como amiga, né, e dá nome pra formiga, e às vezes eu peço para ele, às vezes eu fico até incomodado com isso, que eu falo assim, solta essa formiga, vem me ajudar aqui nisso, aquilo, ou solta essa formiga, vai fazer isso, aquilo. E aí ele fica assim, com a resistência de soltar a formiga, porque ele meio que cria um vínculo, né, com aquela formiga específica, né, então eu falei, deve ter um monte de formiga, depois você acha outra. E ele colocou no papel que gosta de observar e interagir com as formigas no sítio. E entre as coisas que ele colocou de que ele gostava, que eu tinha falado para ele que nas consequências eu deixo ele sem, principalmente o jogo, ele colocou de usar o celular, usar o computador, né? Então, eu falei para ele que dentro das consequências estão essas de tirar as coisas que ele gosta, né? Por um período, né? Vai ficar hoje sem mexer em celular. Não pede celular, porque a gente já limita, né, o uso da tela, né? Em algumas horas ou em alguns momentos do dia. E aí a gente impede ele de usar. Aí ele falou assim que isso não é punição, que eu teria que ter a imagem, ele teria que ter minha imagem como um carrasco e que fizesse realmente ele ter a punição, que nem meu pai fazia comigo. Que isso funciona. Aquelas 3 letras que ele tinha colocado, como que era? O respeito, medo e amor. E o amor vai vir pelo respeito, e o respeito vem pelo medo. Eu falei, mas espera aí, porque assim, isso não funcionou comigo, então eu não faço isso. O Lucas, a gente tem somos muito afetivos, e tem uma coisa muito grave que eu não posso deixar de falar. Inclusive, assim, a gente se abraça muito, se beija, coisa que eu não tive com meu pai. Então eu acordo dando bom dia para ele, beijando, demonstrando afeto. E ele falou que isso não deve ser feito e que a punição tem que ser drástica e tem que ser punição. E ele tem que me ver como um carrasco. Eu falei, mas aí foi antes da gente entrar no assunto de amigo, eu falei para ele que eu considerava meu filho como amigo, ele falou, não, filho não é amigo. E se eu insistisse em falar que eu tinha Jesus como amigo, acho que ele ia falar também nesse nível, né? Que Jesus não é seu amigo. Mas enfim, é a característica. Só que uma coisa que me incomodou também foi quando ele falou assim sobre afetividade, que é normal. Ele citou que ele tem 2 filhas. Eu vou ter que falar, não quero falar sobre a vida pessoal dele, mas foi algo que ele compartilhou com a gente, que eu também achei desnecessário, mas ele falou que ele tem 2 filhas e que a filha senta no colo dele com uma conotação, buscando uma conotação sexual, mesmo inconsciente, de uma necessidade. Ele não soube expressar a palavra. Fisiológica, mas eu falei assim, talvez antropológica, ele, né, levou nesse, e que o Lucas seria normal. A gente nem falou sobre isso, da afetividade que ele tem com a mãe. A gente falou que ela se incomoda um pouco pela característica dela, pelos gatilhos que ele falou que ela tem, de ficar em cima dela, querendo fazer carinho no cabelo, excessivamente. E não falou nada com essa conotação sexual, mas aí ele falou assim que seria normal, e pode vir a ser normal, ele querer o contato do corpo dela, principalmente quando ela estiver sem a roupa, e ele querer se esfregar, se abraçar, e com essa conotação sexual que nem a filha dele faz. E aí ele citou o caso que a filha senta no colo dele. Extremamente desnecessário falar na frente da criança frente da criança dessa forma ainda, tem esse agravante, verdade. A gente sabe que existe complexo de Édipo, toda essa questão. Ele citou mesmo, né, complexo de Édipo. Mas a forma com que ele falou, sobretudo na frente da criança, eu achei bem desnecessário. E uma percepção dele, porque eu acho que assim, o Lucas busca essa afetividade, talvez mais com a mãe por causa do complexo de Édipo, que pode fazer sentido, eu não me oponho a isso. Mas se for pensar, se for ficar analisando Freud, eu acho, na minha interpretação, porque assim, são, né, as referências, né, da psicologia de tempos, muitos anos atrás, né, e essas questões do cotidiano, da vida moderna, traz a gente para a nossa realidade, né, e assim, eu sinto muita como fala, reciprocidade do Lucas em trocar afetividade comigo, assim, eu falei com ele sobre isso, ele falou, não, que isso seria normal com a mãe, mas não comigo, que eu não deveria deixar isso acontecer, de ficar trazendo esse vínculo de afetividade
com o Lucas. Era mais isso que eu tinha esquecido, acrescentar em algum corte no vídeo. Era só isso mesmo, assim. Vai ser o único corte que vai ter no vídeo é esse, porque eu acho que é importante acrescentar que outras pessoas podem ter cada um suas experiências, e essa foi a nossa, né? Eu acho que o de mais importante seria isso, né? Você tá lembrando algum outro? Não. Então eu vou encaixar isso no meio do vídeo, ou no final, ou no começo. É o único corte que tem no vídeo. Aí a Kátia estava falando sobre essa questão que mais que nos incomoda, que a gente vai ter que levar para frente, é essa questão do diagnóstico. O que é que você falou? Fala um pouco mais. O que eu tinha falado é que você falou no começo, fala de que novo. A gente não está questionando o diagnóstico em si, mas o fechamento do diagnóstico em apenas uma consulta. É apenas uma consulta fechar um diagnóstico, né? De um grau de suporte que é dificultoso o diagnóstico, né? Sim. Não que a gente não concorde com ele, a visão dele, ele foi estudado para isso, né? Foi treinado, não sei lá, como fala, ele foi formado para isso. A Kátia também tem a formação acadêmica, eu falei com ele sobre a minha dificuldade de terminar os estudos por conta desse autoritarismo do meu pai, de me forçar a estudar, e aí eu não me identificava com a escolha que ele tinha feito para eu seguir uma carreira, e aí eu entrei como numa formação de química, depois fui para bioquímica, petroquímica, e nunca encerrava, e fui para outras, meio ambiente, até que eu fui para o empreendedorismo, né? E trabalho com o mercado digital, produção de infoprodutos, enfim. Então, quando eu falava sobre isso com ele, tentava expressar, ele me cortava a todo momento. Então foi, mesmo que o diagnóstico seja comportamental, que nem ele estava dizendo, né, que são os gatilhos, a gente não teve condição de não nada, né, uma vírgula, de tudo que de gatilhos que se fosse ambiental, né, o diagnóstico fosse questões ambientais, né, do ambiente que a gente foi criado, e ela também, e o ambiente que o Lucas era criado. Ele não conheceu nada sobre o nosso ambiente. São 10 anos que a gente convive com o Lucas, e são muitas coisas que a gente observa que ele não fez questão de saber. Então, por isso que ele falou, né? Vocês virando as costas, saindo daqui, não quero nem saber quem vocês são, não vou lembrar mais de vocês. Eu falei para ele, você vai dormir com isso? Como que você vai conseguir dormir com isso? Né? Acho que foi isso que eu falei, de saber que você está impedindo uma criança de se ela precisar acessar as terapias e você está impedindo, ela falou, não tenho nenhum problema com isso, você saindo da porta, não quero nem saber quem vocês são, não vou nem lembrar de quem vocês são. É o tipo de profissional que está entrando, não sei se, ou se já está, muito tempo, porque ele não é um jovem, né, que acabou de se formar e está ali, essa questão não é isso, não sei se ele acabou de se formar e está ali, porque estou falando pela aparência, né? Ele aparenta ter em torno de uns 35, 40 anos. Então não é um jovem tipo doutor, né? Tipo, pela idade, né? Pode ser que seja um jovem doutor de formação, né? Geralmente não. Mas enfim, é o que a gente gostaria de compartilhar sobre essa experiência com até então a solicitação que nós fizemos foi uma consulta com um neuropediatra. Não sei se é especialização, porque a gente não foi apresentado. Não sei a especialização, vou procurar saber. Né? E a gente vai dar continuidade pela limitação que a gente tem até então de informação, é fazer uma denúncia, talvez no Ministério Público ou no Conselho Regional, e ver se a gente consegue apoio do secretário ou orientação do que fazer. Mas bem possivelmente, segundo o médico, quando eu perguntei, ele falou que daqui a 1 ano e meio, quando eu encerrar o contrato dele, ele não pretende renovar. Isso eu achei estranho também, né? Como que a pessoa entra sem pretensão de dar continuidade, né? E aí ele não estaria mais ali, porque né, a gente realmente não tem condição financeira para apoiar o Lucas nesse sentido. E a minha frustração é assim, e a minha preocupação é futuramente o Lucas venha questionar, papai, por que você não me ajudou na minha infância a conseguir o meu diagnóstico? Porque a gente vê muitos adultos hoje conseguindo o diagnóstico, mesmo na fase adulta, né? E relatando que é importante, resolveu a vida porque não tem aquela carga excessiva de cobrança, porque sabe que o suporte dele... Entender, né? A pessoa passa sem entender, né? A gente mesmo, às vezes, fica se questionando se tem alguma
né, das características que se apresentam. Eu falei isso com ele falou assim, as pessoas muito tá sobrecarregando o sistema de pessoas que se consideram e profissionais que estão dando laudos desse tipo, sendo que não precisam e não é por aí. Eu achei meio estranho. Parece que ele foi colocado ali para barrar uma demanda que na mente dele está acreditando que, não sei se ele observa que é excessiva, onerosa para o Estado, não sei. E ficou esquisito, porque eu quero que o Lucas não... Eu possa falar, Lucas, mesmo que o diagnóstico deles, né, não seja de algum grau de suporte, tomara que não, a gente não quer isso. Só que ele possa ter ciência, né, que no que coube a gente fazer, a gente fez, né, de buscar diferentes profissionais, que é o que a gente percebeu que é a necessidade do grau nível 1 de suporte precisa, né, diferentes profissionais avaliando. E com esse diagnóstico que ele deixou aí, nos impede de fazer isso. Essa é a nossa questão. E aí eu queria compartilhar essa experiência e se alguém puder colaborar e sugerir algo, desde já agradeço e lamento a situação, ter que compartilhar uma situação desse tipo, né? Mas é a nossa realidade, né? Não sei. Tomara que outros não tenham passado pelo mesmo que a gente e talvez passam, muitas né? famílias que de Kátia tá nível falando de suporte que tem essa dificuldade. A Kátia está falando que tem muitas famílias de nível 1 de suporte que tem essa dificuldade. Realmente, a gente viu alguns relatos. Por isso, a nossa preocupação do Lucas, na fase de adolescente, vir nos questionar por que a gente não o apoiou nesse sentido de buscar um diagnóstico mais assertivo. E a nossa tentativa é essa. É isso. Eu acabei gravando o vídeo na vertical, eu achei que fosse mais rápido, mas para quem tiver paciência e interesse no tema e pode acompanhar, o nosso ambiente aqui é muito gostoso. Você vê no fundo ali, a gente escolheu morar numa cidade pequena com o Lucas, a gente saímos de uma grande metrópole, que é Campinas, e para tentar trazer esse valor desse ambiente integrado com a natureza, mas a gente não fica, só que ele estuda na escola aqui do continente, é uma ilha, e aí no final de semana a gente vai para dar um apoio num projeto social que a gente se dedica, e aí lá ele, né, a gente leva ele na pracinha, nas aulas de musicalização, teatro, as rotinas da cidade, que ele não fica um mês todo ou por mais de uma semana imerso no sítio. E mesmo no sítio, ontem foi o aniversariozinho deles, os vizinhos do sítio vizinho, a gente fez questão de convidar, eles estiveram presentes na festinha dele, os amiguinhos dali. Ele gosta muito, que são os mesmos que vai para a escola com ele, só que muitos deles não estudam na mesma sala, né? Vai no transporte junto, né? E aí então ele não tem esse convívio assim da brincadeira, porque ele estava me falando que também que o intervalo são diferentes, né? Então ele só encontra na hora de voltar, conversa um pouco, e aí ele pede para ir lá no sítio vizinho, a gente leva, quando não conversa com os pais, que vê que não vai atrapalhar, né, a rotina de trabalho deles lá. Mas é isso. Então é esse que a gente tenta passar esses valores pro Lucas aí, um pouco, né, do que a gente... Então você imagina, ó, 42 minutos. Se a gente teve algo aproximado de conversa com ele, tipo que passou uma hora e meia, a pessoa fechar um diagnóstico, né, em 1h30 de conversa, que, né, muita coisa a gente deixou de falar aqui, imagino, né, porque não dá para entrar nos detalhes, porque teve mesmo um pouco a mais de tempo, porque né, quando ele pediu para eu falar sobre como foi com meu pai, eu consegui contar um pouquinho. A Kátia conseguiu contar um pouquinho. E ele já... Na Kátia muito menos, porque como eu talvez tenha ocupado mais a fala, mas mesmo assim ele me interrompeu e não deixou falar das outras, né, e fechava as coisas. Você é assim por isso, você é assim por aquilo. Enfim, acho que tá bom para encerrar o vídeo. Aí, 40 minutos. Agradeço pela paciência e agradeço desde já quem puder colaborar com alguma sugestão. Até mais. Quer falar até mais? Só é sua voz? Tchau, até mais. Tá bom. Tchau. Voltei aqui só pra... Vou ter que sair do carro aqui, porque o Lucas tá aqui com a gente. Eu voltei só pra dizer, eu não ia ter que colocar outro corte, mas minha esposa tava me falando que são tantas outras coisas que a gente poderia ter acrescentado ao vídeo,
Mas são coisas realmente assim, agressivas, impositivas e que assim, eu acho desnecessário, né, nesse momento, a não ser que, né, venha a ser realmente de fato necessário, senão eu vou deixar sem colocar. Só uma das coisas que minha esposa pediu para eu acrescentar é que assim, quando a gente diz assim, que logo lá que a gente entrou na sala, que o Lucas se posicionou no meio da sala para observar o ambiente, que a gente dá essa liberdade para ele e que depois ele não coloca a mão em nada, sabe? A gente não dá essa liberdade tão exagerada, que nem muitas crianças às vezes têm essa condição, né? E essa vontade de tocar nas coisas e mexer. O Lucas, ele não faz isso. E é o que a gente dá liberdade para ele fazer é observar o ambiente no entorno. Que nem como eu falei, né? Como o doutor não estabeleceu essa conexão visual, não se apresentou, não trouxe ele, né, para poder uma conversa direta, né? E ele foi se posicionou ali no meio da sala para observar o ambiente, que nele tem essa liberdade, ele é mesmo educado a fazer isso, né? Que nem eu já expliquei no começo do vídeo. E o que eu só quero deixar claro, assim, quanto a isso, entre outras coisas que ele fez, assim, e ponderou e, e se posicionou assim autoritariamente, né? E acho que uma delas foi essa mesmo, no meio da situação onde nós estávamos ali conversando, ele disse que ele lembrou desse fato, falou assim, quando vocês chegaram, que o Lucas entrou na sala e, e, e você não trouxe ele para perto de você, você deveria ter falado para ele, e você deu a liberdade de falar para ele assim que ele estava explorando o ambiente, e você não deveria ter feito isso, você deveria ter chamado ele para perto de você e falado para ele, fica aqui, não sai daqui, assim, né, de forma autoritária mesmo para impor, né, o respeito, que nem ele estava dizendo ali, que o respeito baseado no medo. Então, eu não concordo, entre outras coisas mais que a gente poderia ter colocado, que minha esposa até me sugeriu a ter um vídeo mais completo. Eu vou deixar sem colocar, mas tem muitas outras coisas que ficou sem colocar no vídeo, nesse vídeo, né, de coisas assim que acho que a gente colocou só os principais tópicos ali, mas tem muitos detalhes que a gente vai lembrando depois, né? A gente vai vendo na revisão do vídeo que eu fiz e que ela fez comigo, a gente viu que faltou muitas outras coisas para colocar. Só para dizer isso, né? Para ser um pouco mais sucinto no vídeo, porque para não ser cansativo. Então eu voltei só para isso mesmo, né? Nessas considerações aí que a gente faz questão de dizer que ele não coloca a mão em nada, assim, na sala, não fez isso, ele só posicionou-se no meio lá da sala, observando, e que a gente realmente educa ele para fazer dessa forma, observar onde que é essa pontos de entrada e saída de emergência, onde tem extintor, se tem alguma coisa que possa ofertar algum risco, como fios desencapados, essas coisas a gente treina ele mesmo. E ele questiona, ele olha o ambiente e fica questionando essas coisas, mas não eu toque em nada. E ele falou para mim que no meio da conversa lá que eu não deveria ter feito dessa forma, que eu deveria ter sido impositivo para ele e colocado ele sentado ou do meu lado e não deixado ele explorar o ambiente, né? Ele citou a mesma frase que eu disse logo que a gente chegou. Então acho que foi isso que deu aquele primeiro incômodo nele, que ele não, tipo, que nem diz, né, aquele seriado, ele não foi com a minha cara, né? Não, talvez não foi com o nosso jeito, e ele já criou uma barreira que, né, conduziu toda aquela dinâmica que ele conduziu daquela forma, né? Talvez por essa foi uma das coisas que a gente percebeu na revisão que aconteceu. E lá no ele lembrou dessa situação do começo, acho que incomodou muito, porque logo em seguida ele levantou e saiu da sala, ficou uns 5 ou 10 minutos fora e a gente lá. Ele só colocou a gente sentada. Se você vai, senta aqui na cadeirinha, né, adaptada, para ser uma cadeira, né, que era uma escadinha de maca, ele adaptou para ser uma cadeira, senta aqui nessa cadeirinha, que não era uma cadeirinha, era uma escada de maca. Minha esposa sentou na cadeira do canto e o Lucas ele pôs no meio. Colocou a gente ali, fica aí, você fica aqui no meio, a mãe fica ali, seu pai senta aqui. Depois ele não deu continuidade, saiu, deu licença um minutinho, saiu da sala, ficou uns 5 ou 10 minutos. E ainda assim o Lucas ficou questionando, o que é esse oxigênio? Eu tive que falar, a gente está numa sala adaptada, Lucas. Não é uma sala consultório, é um ambulatório adaptado para ser um consultório. Mas vou encerrando por aqui, só para esse complemento. Aí dizer que muitas outras coisas a gente foi lembrando na revisão do vídeo e que só não vai entrar no vídeo todo para não ficar mais extensivo, já cansativo que já tá pra gente, sabe? Tá muito estressante esse assunto, vamos ver se a gente deixa de falar um final de semana sobre isso. Hoje já é sexta-feira, vamos tentar esquecer por uns instantes isso aí, porque fica dentro da gente, a gente fica remoendo de vez em quando, a gente vai lembrando. E lembrando que faltou tantas coisas para dizer. É isso, enfim, até mais. Desculpa qualquer coisa aí.